saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje, mais uma vez, Ele fale a tua alma. Ele te dê a mensagem que te conduz à vida eterna, te mostre o caminho. O tema de hoje será: como a igreja ficará irrepreensível? Como a igreja ficará irrepreensível? Pergunta, interrogação. Nós vamos abordar um aspecto que foi já abordado em tempos passados, mas assim, de forma tangencial, não tão a fundo, e hoje nós vamos entrar com maior profundidade nisso. O apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus vai apresentar para si mesmo uma igreja sem ruga, sem mácula, sem mancha, mas santa e irrepreensível. Agora, como isso vai acontecer? O que tem que acontecer nas nossas vidas? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos tem ordenado, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. A Bíblia diz: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus fez uma promessa para aqueles que forem fiéis ao plano que Ele estabeleceu de dízimos e ofertas. Estes devem ser encaminhados para a casa do tesouro, a fim de que haja mantimento. E qual é o mantimento? O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, disse: eu sou o pão da vida. E no versículo 63, ele esclareceu. Ele disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Portanto, o mantimento que deve haver é a pregação verdadeira da palavra do Senhor. O lugar onde há essa pregação, aquele é a casa do tesouro. O ministério tem buscado investir todo o recurso que entra no seu caixa para avançar com a pregação. Este ano estaremos semeando em todos os países da terra. Nós já semeamos em dezenas de países para a honra e glória do Senhor e vamos continuar com esta meta. Disse para alguns irmãos, na semana passada recebi um pequeno relatório, somente em uma das campanhas realizadas, nós tivemos 400 mil pessoas alcançadas para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Né? E temos outros irmãos que estão trabalhando. Nós temos irmãos trabalhando dentro e fora do Brasil. Nós temos campanhas ocorrendo, não só aqui, a campanha de evangelismo do litoral, a campanha da mensagem dos 3 anjos. Nós temos também a campanha de evangelismo que está ocorrendo no continente africano. Nós estamos magiando o Oceano Atlântico. Estivemos na semana passada, não retrasada, finalizando mais uma campanha em Miami, nos Estados Unidos, quando ocorreu aquela situação do meteoro. Não sei se vocês viram uma notícia, né? Tinha um jornalista fazendo uma live, enfim. E aí, um meteoro explodiu nos céus em pleno dia. Nós aproveitamos para divulgar a palavra ali. Nós sabemos o que vai acontecer, que está em Apocalipse capítulo 8. Para citar alguns exemplos. Além disso, esta semana que passou, nós recebemos um novo lote de folhetos. Trouxemos uma quantidade aqui para distribuir já para as igrejas aqui representadas. Vamos continuar dando sequência ao trabalho. Os irmãos não vão pagar nada, os folhetos já foram pagos. Você que está de longe pode solicitar. Você só paga o frete se não puder vir buscar na igreja sede ou em uma das igrejas do ministério. Além disso,
Nós estamos finalizando a construção da igreja sede. Nesta semana iniciou-se a etapa de pintura do edifício. Também já estamos na etapa da colocação dos forros e finalização da elétrica. A grama já foi plantada, já estivemos regando as plantas, né? Já aqueles irmãos estão se revezando para fazer esse trabalho. E se Deus quiser, dentro de poucas semanas, poderemos inaugurar. Só dependeremos algumas autorizações legais e estaremos dando início aos cultos naquele edifício. Como os irmãos aqui já sabem, você talvez está nos assistindo pela primeira vez, não sabe, é um templo com capacidade para 100 pessoas sentadas, segundo projetado, e 2 salinhas anexas para a escola bíblica das crianças e com infraestrutura para transmissão de vídeo. Portanto, não só os locais serão beneficiados, os que estão lá, mas também vocês que estão distantes receberão benefício deste investimento do ministério. Para finalizar, reitero que eu mesmo não vivo de dízimos e ofertas, não que isso fosse um pecado, mas eu, como disse o apóstolo Paulo, faço as minhas tendas. Com muita alegria, sou ofertante e dizimista como você. E ficamos felizes de ver a obra do Senhor avançar. Esse ministério, para demonstrar a transparência na administração, fornece relatório de aplicação de dízimos e ofertas para aquele que desejar receber. A única coisa que se pede, apresente os 3 últimos comprovantes para mostrar que de fato é dizimista e não é só um curioso, um crítico ou uma pessoa que tem outras intenções, né? A ideia é que nós tenhamos sim aqueles que amam a obra de Deus nos auxiliando para administrarmos cada vez com mais sabedoria. Assim sendo, meus queridos irmãos, você que está de longe, se Deus tem colocado no teu coração que você deve enviar os teus dízimos e ofertas para esta igreja, o Ministério Quarto Anjo de Advertência Final, eu vou te passar agora em seguida os dados de contato. Mas antes eu quero te dizer que, apesar de eu não viver do Evangelho, existem sim aqueles obreiros de tempo integral e pastor de tempo integral que trabalham na obra. Há um trabalho consistente do ministério em mais de 20 países. Nós temos obreiros localizados, inclusive, em países de maioria muçulmana. Nós temos obreiros que já estão em mais de um continente. Nós temos clamores vindo de outros países. Recentemente tivemos um clamor da Etiópia. Peço orações aos irmãos. Descobrimos que lá existem irmãos que guardam o sábado. A história conta que há séculos há pessoas que continuaram guardando o sábado naquele país. E agora os irmãos do ministério entraram em contato com aqueles cristãos lá. Então, meus queridos irmãos, a obra vai avançando, né? Recentemente conseguimos fazer um trabalho pela internet, onde chegamos até, pelo meio virtual, 60 mil pessoas dos Emirados Árabes. E assim vamos avançando. Nós só vamos parar quando toda nação, tribo, língua e povo estiver evangelizado. Amém? Vamos continuar. Então, vamos nos colocar em pé, nós vamos louvar o Senhor. Enquanto nós estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão vir e fazer a sua devolução na salva. Tem ele? Quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido,
estás cansado, eu te aliviarei. Contando o amor me atraiu, contando o amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei, meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer, porque mesmo em meio a tempos turbulentos, o Senhor tem se lembrado de cada um do teu povo e nos dado o que comer e o que vestir. Amém. Por isso, Senhor, temos motivo para estarmos agradecidos. Obrigado, Senhor, porque tem nos dado meios. E queremos apresentar estas humildes contribuições diante do Senhor. Pedir que o Senhor as abençoe. O Senhor abençoe os dizimistas e os ofertantes. Abençoe aqueles que precisam também, Senhor, que sejam abertas portas nas suas vidas. A porta do emprego, a porta da renda, a porta da venda. Enfim, Senhor, o Senhor sabe as necessidades que cada um tem, mas que o Senhor continue suprindo o teu povo. Em especial, ó Pai, pedimos que também o Senhor continue suprindo as necessidades desta obra que é tua. E que, abençoando os recursos, abençoando os administradores para que atuem com sabedoria, o Evangelho chegue a toda nação, tribo, língua e povo. E em breve, ó Pai, a comissão que o Senhor confiou à tua santa igreja seja cumprida. Que todos nós sejamos participantes ativos, e aqueles que talvez não possam ir como missionários, mas que possam, Senhor, através dos talentos que receberam, os meios que depositam na salva, possam também ser cooperadores da tua santa obra. Abençoa-nos, Pai, agora nesta segunda hora. Nós precisamos, de forma especial, que o Senhor faça com que a luz resplandeça da tua palavra e ilumine as nossas mentes. E que assim seja, ó Pai. Que não seja eu, mas que o Senhor fale fortemente às nossas consciências. E assim, ó Pai, possamos tomar a decisão correta ao lado do que é direito. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, como anunciado há pouco, hoje nós estudaremos sobre como a igreja chegará a ser irrepreensível, como ela estará preparada para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos para abrirem as Bíblias em Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Efésios 5, versículos 25 a 27. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e
irrepreensível. O objetivo de Deus é que a igreja se torne irrepreensível. E é somente quando isto acontecer que o Senhor Jesus virá buscar os seus. Antes da igreja se tornar irrepreensível, Jesus não vai voltar. Quando ele vier, vai apresentar a si mesmo uma igreja irrepreensível. Agora, o que significa ser irrepreensível? Cabe a nós meditarmos na palavra a fim de podermos compreender. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ali o apóstolo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ser irrepreensível compreende 3 dimensões, 3 aspectos. Quais são elas? Aqui diz: espírito, alma e o que mais? Corpo. Se 2 estiverem, mas um não estiver irrepreensível, a pessoa está irrepreensível aos olhos do Senhor? Não. Ela precisa estar irrepreensível nos 3 pontos. Ela não pode estar em 1 apenas e não pode estar em 2 apenas. Ela deve estar em 3. Durante muitas ocasiões e oportunidades, os irmãos já escutaram neste ministério mensagens que dizem respeito a estar com a alma irrepreensível. A alma quer dizer a vida. Lá em Levítico, quando o Moisés falava da carne com sangue, ele disse: porque a vida da carne está no seu sangue. Portanto, a vida, a outra versão, perdão, a versão revista e atualizada, em lugar da palavra vida, ela apresenta a alma. A alma da carne está no seu sangue. Portanto, a palavra alma, ela representa a vida. A minha vida deve ser entregue ao Senhor. Está em linha com o que também os irmãos já conhecem, Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O princípio entregue é: o meu eu tem que estar no altar. Tudo que eu sou, que eu tenho, está no altar do Senhor. Nós também já discorremos em outras oportunidades sobre ter a mente irrepreensível. Abordamos, por exemplo, o texto de Gálatas, capítulo 5, porque o espírito batalha contra a carne, e os dois são opostos entre si. Esta batalha ocorre dentro da nossa mente. O inimigo, ele quer colocar, incutir pensamentos na nossa mente, mas também Deus, ele coloca pensamentos na nossa mente, e nós podemos escolher. Gálatas aborda esse assunto, né? O espírito milita contra a carne contra o espírito, para que não façais o que seja do vosso querer. Hoje, nós abordaremos o aspecto de ser irrepreensível no corpo. A palavra tem muito a nos dizer no tocante a isso. A mensagem que Deus mandou do céu até a terra para preparar um povo como igreja, para que fosse irrepreensível, ninguém precisa errar. É a única na Bíblia onde está escrito que deve ser pregada a toda nação, tribo, língua e povo. Onde que ela está? Apocalipse capítulo 14. Vamos ler, vamos lá. Será que lá também fala de conservar o corpo irrepreensível? Então vamos estudar. Apocalipse 14, versículos 6 e 7.
e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Mensagem mundial. Continua. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Deem glória a Deus, porque Deus vai julgar vocês. É o que o anjo está dizendo para nós, correto? Agora, o que significa dar glória a Deus? Deixemos que a própria Bíblia se explique. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Primeiro Coríntios 10, versículo 31. Ali diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui está um aspecto do Evangelho que não era devidamente considerado. Por quê? Ora, Deus diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. Em outras palavras, seremos julgados. Para que sejamos aprovados, devemos dar glória a Deus. E o dar glória a Deus compreende também o quê? O meu comer e o meu beber. O que eu comer, eu devo comer para a glória de Deus, e não para satisfazer a minha vontade. O que eu beber, eu devo beber para a glória de Deus, e não beber para satisfazer a minha vontade. Jesus nos deu exemplo nesse particular. Nós vamos para Mateus capítulo 4. Quando o diabo se aproximou dele, e o tentou, bem nesta questão. Mateus 4, versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, agora as coisas vão começando a se refinar. Veja, para estar preparado para o juízo, devo dar glória a Deus. E o dar glória a Deus inclui o que eu como e o que eu bebo. Agora, o que eu como e o que eu bebo deve ser somente o indicado na palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Quando fala toda, alguma coisa pode ficar de fora? Existe algo que pode estar na Bíblia que eu digo: não, essa parte aí, Deus não quis dizer isso. Deus quis dizer outra coisa. É assim que Deus espera? Não. Toda é toda. O homem que agrada a Deus e o homem que anda em perfeição é aquele que vive de toda e qualquer palavra que sai da boca de Deus. Agora, meus queridos irmãos, nós vamos para Romanos, capítulo 14, versículo 21. Romanos 14, versículo 21. O Senhor nos diz: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. A pergunta é: qual é a vontade do Senhor? O que ele disse? Quando Jesus foi confrontar, foi confrontado por Satanás, como é que ele respondia? Está escrito. Está escrito. Então, está escrito: bom é não comer carne nem beber vinho. Devemos beber vinho, irmãos? E por que não devemos beber vinho? Por que não devemos beber vinho? Eu quero ver se os irmãos dão a resposta certa.
Existe a resposta do não cristão e que não bebe vinho, e existe a resposta do cristão e que não bebe vinho. E as respostas não são iguais. Vamos ver se a gente chega na resposta? Por que não bebemos vinho? Hã? Ah, porque está escrito. Essa é a resposta do cristão. Porque Deus manifestou a sua vontade. Ele falou, bom é não fazer. Irmãos, vamos supor que eu sou o dono da casa aqui e eu falo assim, é bom não colocar o copo em cima da mesa. Eu não expliquei a razão. Não expliquei. Eu não disse se tem criança pequena em casa e o copo é de vidro e eventualmente ela pode bater a mão e o copo quebrar. Eu não disse se tem cachorro e às vezes eles barram aqui, porque o cachorro fica dentro de casa e é grande. Eu não disse se eventualmente alguém, sem prestar atenção, vai puxar a toalha de baixo e o copo vai cair. Eu não expliquei nada. Eu simplesmente, como dono da casa, falei, olha, bom é não colocar o copo na mesa. Você que é a visita, você vai olhar para isso? Qual que é a minha vontade, segundo você entendeu? Se você colocar o copo em cima da mesa, você vai estar me agradando ou me desagradando? O que vocês acham? Desagradando. Por quê? Porque eu manifestei qual é a minha vontade. Certo? Ah, mas eu acho que ele deu só um conselho. Seja um conselho, uma sugestão ou uma ordem. O que foi que eu disse? Não é? Será que toda vez Deus vai precisar trovejar para a gente obedecer? Deus trovejou quantas vezes na história? Bom, nós conhecemos no Monte Sinai, né? E Deus trovejou, falou a lei, mas o próprio povo ficou com tanto medo, tão aterrorizado, que falou para Moisés, fale o Senhor conosco, não fale Deus, senão nós vamos morrer. Não foi assim? Meus queridos irmãos, Deus é amor. Deus é amor. Deus não vai impor. Deus não vai forçar a consciência de ninguém. Compreende? Deus vai também aconselhar, vai sugerir. Olha, irmãos, mesmo quando ele termina de dar a lei, em Deuteronômio capítulo 30, olha a expressão que ele usa. Isso é interessante. Vamos para lá. Deuteronômio capítulo 30. Versículos 14 e 15. Disse assim, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Te tenho proposto. Ah, você fala, não, a proposta eu posso aceitar e posso recusar. Pode ou não pode? Pode. Agora, se eu recuso a proposta de Deus, forçosamente eu vou aceitar a proposta do outro. Porque só existem duas propostas aqui, em termos de vida eterna, certo? Existe salvação e perdição. Existe céu e inferno. Existe ou vida eterna ou morte eterna. Não tem em cima do muro. Não tem jeito de dizer, ah, eu não vou para a vida, mas para a morte eu também não vou. Não existe. Ou é um ou é outro. Agora eu volto ao ponto. Lá no Evangelho Eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória. Se Deus disse, bom é não comer carne, e eu como, eu estou dando glória a Deus. Porque a Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, quem no juízo poderia se atrever a dizer para Deus, ah, não, eu comi, mas é porque eu achei que era um conselho. O que vocês acham que Deus vai responder? O que Deus vai responder, irmão? Sabe o que Deus vai responder? Deus vai responder assim, olha, eu falei o que eu queria, por que você não fez? Por que você não fez? É isso que ele vai responder. Portanto, meus queridos irmãos, na verdade, o que ocorre é que os nossos corações são provados pela verdade. É só isso. Não é nada diferente disso. Os nossos corações são provados pela verdade. E cada vez mais de perto. No passado, algumas verdades provaram os nossos corações. Por exemplo, vou falar para nós aqui que estamos reunidos como igreja, a verdade do sábado. A verdade do sábado é uma verdade que prova o coração do ser humano. Às vezes ele tem que abrir mão do seu emprego, daquilo que lhe dá o sustento, não é assim? Exige uma renúncia. E às vezes a pessoa demora para conseguir um outro emprego, ela é provada. Ela tem dificuldade. Mas
Deus, depois de um período de prova, abençoa. Toda a verdade, ela foi, é e será probante, nunca será diferente. O Senhor Jesus não mentiu para ninguém. Ele falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é para negar o apetite? Também. Por que vocês acham então que Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites? Não foi justamente para vencer o apetite pervertido? E venceu. Meus queridos irmãos, vamos abordar o tema por outro aspecto. Vamos para Daniel, capítulo 1. Os irmãos estão há tempos estudando, sabem que o livro de Daniel é um livro que apresenta as profecias para o tempo do fim, correto? O livro de Daniel abre os nossos olhos para aquilo que há de acontecer em breve. E o livro de Apocalipse é um livro que revela o livro de Daniel. Há uma conexão entre os dois livros. Nós vamos ver isso mais uma vez. Bom, a história diz, Daniel capítulo 1, versículo 2, o Senhor entregou nas mãos, desde o verso 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É interessante a palavra colocar que, quando fala, olha, o rei deixou que eles comessem do seu manjar. Quantas coisas o rei tinha à disposição na mesa? Certamente muitas, não é? Mas a palavra não menciona todas que ele tinha à mesa, mas 2 ele menciona. 2 ele menciona. Vocês notaram isso? Quais são as que ele menciona? Aqui diz, o manjar do rei e o que mais? O vinho que ele bebia. Interessante. E o que é abordado lá em Romanos 14? É abordado o vinho e o manjar, que é a carne. Vamos lá, vamos continuar. Verso 6. E entre eles se achava, a gente já leu, Daniel e seus amigos. Verso 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Ele decidiu não o quê? Se contaminar. O que poderia contaminá-lo? Será que a Bíblia vai explicar no contexto? Vamos ler. Vamos deixar que a palavra se revele, certo? Não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que vos são iguais? Assim, arriscaríeis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, o dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias,
fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Opa, vamos juntar as coisas. Daniel não queria se contaminar com o manjar do rei. O manjar é a comida. E aí o que ele falou? Deixe eu comer legumes. O que ele excluiu do seu regime alimentar? O que estava excluído? A carne. Daniel escolheu para si, e os seus amigos escolheram para si, um regime vegetariano. Olha, nos dê legumes para comer e água para beber. Agora, eu pergunto a vocês, eles não eram judeus? O judeu, inclusive, não existia os sacrifícios onde eles comiam carne e tal. Por que mesmo assim ele pede um cardápio vegetariano? De onde que ele aprendeu isso aqui? Ou será que naquela época já se sabia que o vegetarianismo era o que mais agradava a Deus? O historiador Flávio Joséfo comenta essa passagem e diz: Daniel pediu para não comer alimentos cárneos porque ele não queria usar os alimentos que tornam os homens efeminados. Efeminados. Quanto homossexual tem hoje? Tem pouco ou tem muito? Às vezes a gente tem que raciocinar da causa para o efeito. Certo? Para quem consuma carne, eu tive um caso na família. Homem desenvolvendo seio. Não sei se vocês já viram algum caso assim. Eu já vi. Na minha família, inclusive. O que ele fazia de mais? Nada. Simplesmente consumo da carne. Nesse caso de frango, tinha bastante hormônio. Ele decidiu não se contaminar. E ele pediu legumes para comer e água para beber. E ele propôs a pessoa que fizesse um teste durante quantos dias? 10. Não era muito tempo. 10 dias. 10 dias, gente. Uma semana e meia, mais ou menos, né? Porque uma semana e meia daria 10 dias e meio. Porque são 7 dias mais 3 dias e meio. Pouco tempo. Verso 14. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Olha a questão da saúde aqui. Irmãos, eu por curiosidade ontem, até eu digitei no Google, vocês podem fazer isso a qualquer tempo. Eu digitei assim, 3 palavras. Carne causa câncer. Vocês podem fazer isso. Um monte de respostas. O que diz lá? O consumo de carne está associado a câncer coloretal. Até do Instituto Nacional do Câncer eles estão falando, pessoas que não têm nem ligação com a igreja. Mas a palavra de Deus já mostra que esta era a realidade desde aquela época, não é desde hoje. Agora, as carnes de hoje estão mais contaminadas do que naquela época ou estão menos contaminadas do que naquela época? A poluição hoje é maior do que naquela época ou é menor do que naquela época? É maior. Então veja, a Bíblia vai nos ensinando. E aí o que acontece? Verso 17. Ora, a esses jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Quantas vezes? 10 vezes mais, irmão. É significativo isso ou não é significativo? Nós temos filhos. Como é que nós gostaríamos que fosse o desempenho dos nossos filhos? Né? Nós não gostaríamos que eles estivessem na dianteira? E não seria bom que nós também estivéssemos na dianteira? Qual é o plano de Deus para nós, irmãos? Que nós estejamos na dianteira ou na traseira? Na dianteira.
Pois aqueles que tomaram a decisão do vegetarianismo foram especialmente abençoados por Deus, isso está escrito e ninguém pode negar. E é mesmo na época em que se faziam sacrifícios, está lá. Além disso, o que os aguardava? Os aguardava uma prova da fé, a qual não tardou em vir. Pouco tempo mais tarde, a Bíblia não diz quanto, o rei Nabucodonosor construiu uma imagem enorme e ordenou a todos que adorassem aquela imagem. Daniel capítulo 3, versículo 1. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Verso 2. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, que quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo, do forno de fogo ardente. Irmãos, agora os homens foram colocados numa prova de fogo, literalmente. Estavam entre a vida e a morte. Ou deveriam obedecer ao homem para preservar sua vida na terra, ou dariam a sua vida pela lealdade a Deus, dizendo: não vou adorar imagem. Ou o mandamento de Deus, ou o mandamento do homem. A prova da imagem. E aí nós conhecemos a história. Quando tocaram, verso 7, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, tu fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse, etc., aqueles instrumentos todos, verso 11, e qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Aqui eu paro um pouquinho. Aqui ele falou que eram todos os judeus que não se curvaram? Ou ele disse uns? Uns. A gente leu lá no capítulo 1 que Deus trouxe, aliás, Nabucodonosor trouxe vários jovens. Mas dentre esses vários jovens, apenas Daniel e os seus amigos decidiram ser vegetarianos. E agora que veio a prova, onde é que estão os outros judeus? Hã? Ajoelhados, né? Enquanto aqueles estão de pé. Quais foram os únicos que não adoraram a imagem da besta? Os vegetarianos. Está escrito. Não tem como negar. Existe uma relação entre a fé e o cuidado do corpo? Certamente existe. Existe uma relação entre a natureza espiritual e a nossa natureza física? Existe. Aquilo que nós comemos se converte em sangue. E esse é o sangue que alimenta o nosso cérebro. Se o que nós comemos deixa o nosso sangue febril, deixa o nosso sangue doentio, ora, a nossa mente será afetada. Vocês já notaram que quando vocês comem muito, exageram um pouco no almoço, dá sono? Quem já notou isso alguma vez na vida? Né? E existe uma relação estreita entre aquilo que eu como e a minha mente. Agora, com qual órgão do corpo eu sirvo ao Senhor? Com a mente. Aquilo que afeta a minha mente, afeta a minha comunhão com Deus. Ora, e aqueles jovens sabiam disso.
Aqueles jovens escolheram o que era bom. E na hora da prova, a sua fé não lhes faltou. O livro de Daniel é uma ilustração, uma profecia daquilo que há de acontecer nos últimos dias. Qual é a prova que está diante de nós, povo de Deus? Vamos ver? Apocalipse, capítulo 13. Versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Parece até o texto de Daniel, não é verdade? Parece até o texto de Daniel. Só mudou uma coisa. Lá era a imagem de Nabucodonosor, de Babilônia. Aqui é a imagem da besta. Lá, quem não adorar seria morto. Aqui, quem não adorar será morto. É a mesma prova. Nós passaremos pela prova da nossa fé. Nós seremos colocados face a face com a morte. Agora, lá no passado, quem foi que passou e venceu nessa prova? Somente os vegetarianos. E os demais caíram. E agora, irmãos, será que será diferente? Abra em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Deus já respondeu, ninguém precisa especular. Não tem espaço para achismos aqui. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. O que foi é o que há de ser. Vocês estão advertidos. Eu estou limpo do sangue de vocês. A decisão cada um vai tomar. Mas eu estou limpo do sangue de vocês. A verdade eu vos anunciei, não poupei nada. Repito o que disse até antes do sermão. Ninguém precisa e nem deve continuar na caminhada porque gosta do pastor Jair. Agora, todos deveriam continuar na caminhada porque amam a palavra de Deus. E porque querem ser vitoriosos, querem vencer. Quem é que vai chegar como aquela igreja irrepreensível? Abra lá em Apocalipse 15. Vai ter que vencer a imagem da besta. Está escrito. Apocalipse 15. Verso 2. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto do mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Quem quer estar lá? Amém? Mas os irmãos viram que tem uma prova para vencer antes? Antes de ser aprovado, ninguém será levado lá. A prova da imagem da besta, ela está diante de nós, está chegando. Ela está chegando. Nós estamos vivendo hoje no tempo do terceiro selo. Já falamos várias vezes sobre isso, não é verdade? Várias vezes. O terceiro selo, no final dele, ele fala que uma coisa é subir muito de preço. O que é? Lembra? O alimento. O alimento está subindo de preço, irmãos? Como nunca aconteceu antes? Está. Então nós estamos no final do terceiro selo. Quer dizer que o quarto selo está por começar, certo? E o que é que vai acontecer quando começar o quarto selo? Apocalipse, capítulo 6, versículo número 7. E havendo aberto o quarto selo,
ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar, notem, receberam poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, e com peste, e com as feras da terra. A Bíblia, na versão King James, em inglês, em lugar de feras da terra, diz as bestas da terra. Foi-lhe dada autoridade para matar com as bestas da terra. Então, as bestas da terra vão trazer a prova da imagem da besta. Faz sentido, né? Porque a imagem é uma imagem da besta. Quando que essa prova vai chegar? Em breve, é no quarto selo que ela vai chegar. E nós estamos no limiar do terceiro para o quarto. A prova está por vir. É por isso que Deus permitiu que este assunto da temperança viesse à tona. Entende? Deus quer que o seu povo estude e se coloque em harmonia com a sua palavra. Porque aqueles que não se colocarem em harmonia com a palavra serão sacudidos. E agora eu leio um texto inspirado à luz de tudo que a gente já leu da palavra do Senhor. Uma senhora recebeu iluminação e que está em linha com a palavra. Diz assim, página 98 do livro Viver Saudável, nós publicamos há pouco tempo. Os que usam carne menosprezam todas as advertências que Deus tem dado relativamente a esta questão. Não possuem nenhuma prova de estar andando em caminhos seguros. Não tem a mínima desculpa quanto a comer a carne de animais mortos. A maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Muitas vezes, ao ser comida, a carne deteriora-se no estômago e cria doença. Câncer, tumores e doenças do pulmão são em grande escala produzidos por comer carne. Em especial essa última frase. Isso aqui acontece ou não acontece? Acontece. Sabe quando isso aqui foi escrito? Em 1902, nessa época a medicina falava que a carne fazia tudo isso aqui de mal? Não falava. Quem que pode ter ensinado essa senhora a escrever esse livro? Quem, irmãos? Deus. Deus só, à frente da ciência. E está em harmonia com o que nós lemos na palavra. Portanto, eu repito, eu falei ao início, pode ser que o que eu diga não agrade você. Mas eu não estou aqui para agradar o ser humano. Você quer um pastor que te agrade? Olha, tem N igrejas aí fora. Em cada esquina tem uma. Eu não aconselho ninguém aí, mas você é livre. Quem quiser pode. Compreende? Tem N pastores, cada um com uma teoria. Pode ser que a teoria de um agrade o coração carnal de alguém. Pode ser. A teoria do outro vai agradar o coração carnal do outro. Agora, é seguro? É seguro buscar a guia assim? Não é. Não é. Estou passando a palavra para vocês. Outra coisa. Na próxima página. Quando os que conhecem a verdade tomarão atitude ao lado dos princípios corretos para o tempo e a eternidade? Quando serão fiéis aos princípios da reforma de saúde? Esses que nós lemos aqui, ó. Quando aprenderão que é perigoso usar alimentos carnes? Estou instruído a dizer que, se em algum tempo foi seguro comer carne, não o é agora. Irmãos, apela ao bom senso também. Eu, por vezes, a gente mora numa chácara, os irmãos sabem, nós estamos na estrada, começa um cheiro horrível. Eu já sei, caminhão carregando pouco. Pro abate. Né? Como é que o animalzinho está ali? Num cubículo, ele não consegue nem se levantar, ele fica assim. Quantas horas de viagem ele passa? Aquilo estressa o animal? Quando o caminhão está carregando frango para ir para o abate, também não é assim? Aquelas gaiolinhas, cabe lá o franguinho assim, ó, nem consegue ficar em pé. Tem horas de viagem, aquilo estressa o animal, ele injeta hormônios na própria carne. E daquele jeito aquele animal é sacrificado. Quando a pessoa daí compra aquela carne e come, ela está comendo um alimento saudável, irmãos? Apela ao bom senso dos irmãos. Obviamente não está.
Diz aqui, ó, coisas que a gente sabe. Aqui tem coisas que fala que são meramente o óbvio. Muitas vezes são levados ao mercado e vendidos para alimento animais que se acham tão doentes que os donos receiam conservá-los por mais tempo. E alguns dos processos de engorda para venda produzem enfermidade. Como é que um frango cresce em 40 dias? Bota ele no teu sítio lá e vê se em 40 dias ele está pronto para abate. Quanto tempo leva uma galinha para ficar adulta? 7 meses. Hã? 7 meses. 7 meses, há quem diga que é 6. Certo? Ué, mas então como é que em lugar de 6 meses são 40 dias? É injeção, né? Eu visitei, eu fazia consultoria nessa área de proteção contra raios. Eu visitei uma como é que a gente chama disso? Uma instalação industrial de uma empresa bem conhecida, localizada no município de 2 vizinhos, no estado do Paraná, onde havia abate de aves. Eu vi as aves sendo abatidas. Não sei se vocês já viram como é. Né? Irmãos, ambiente pesado. Né? Chegavam os frangos em gaiola e tinha os funcionários que pegavam com eles no gancho. Aí tem a máquina da morte, né? A máquina vai levando. Aí passa num lugar. Eu falei, como é que mata o frango? Ah, primeiro dá um choque nele, depois joga água pelando, aí passa... Não, choque, depois passa a máquina que corta o pescoço, depois a água pelando, que é para poder tirar as penas. E aí continua, daí você já vê um monte de frango morto, assim, ó, saindo em sequência. É de Deus isso? É de Deus, irmãos? É ou não é? Não pode ser, irmãos. Não pode. Vocês já viram um boi ser morto? E o que a Bíblia fala de quem mata um boi? Hã? Isaías 66, né? O que a Bíblia fala de quem mata um boi? Esse aqui não estava planejado. Puxa alguém aí com a concordância, por favor. Isaías, quando ele fala quem mata... Ah, tá aqui. Isaías 66, verso 3. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Pergunta aos irmãos, quem fere um homem transgride o 6º mandamento da lei de Deus, que diz não matarás? Transgride ou não transgride? Transgride. E se aquele que mata um homem transgride a lei, e a Bíblia diz, aquele que mata um boi é como que fere um homem, aquele que mata um boi está transgredindo o 6º mandamento ou não está? Sim. Não matarás. Não tem desculpa, irmãos. Agora, a mente do ser humano é criativa para encontrar argumentos, para dar uma voltinha na palavra de Deus e justificar o erro. A mente humana é criativa. Haja visto quando você vai explicar o sábado para alguém. Nossa, como ela é criativa. Não é verdade? Não há um verso na Bíblia que ordene guardar o domingo. Mas a mente do ser humano é tão criativa que dá-se um jeito. Não é assim? No tocante à carne não será diferente. No fundo, a prova é do coração. Se o coração do homem se submete à palavra, ele vai aceitar. Se o coração não se submete, ele vai achar qualquer justificativa para continuar batendo o pé. Teimosia, orgulho. Aí, meus queridos irmãos, os teimosos e orgulhosos, qual é o destino deles, final? Quem vai entrar no reino dos céus é o contrário, né? Porque Jesus falou em Mateus 5. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, os dóceis. Os dóceis. Agora, quem teima? Ah, não, Deus não quis dizer isso, tal. Esse, pode saber, o destino dele é o lago de fogo e enxofre. Ah, esse discurso do pastor é duro. Bom, a palavra de Deus é dura. Semana passada estivemos pregando, quem não viu pode assistir o sermão, em João capítulo 8, né? Não, 6, perdão. Jesus deu o seu discurso e as pessoas falaram, duro esse discurso, quem pode ouvir? Então Jesus não tinha delicadeza
Jesus não tinha jeito para falar com as pessoas? Não é. A questão é, não importa a maneira pela qual a verdade seja apresentada, aquele que não quer obedecer sempre vai achar uma desculpa. E normalmente a desculpa que ele vai dar é porque faltou amor ou porque o pregador foi duro. Essa é a desculpa mais comum que a gente escuta. Estejam advertidos, irmãos, vocês foram advertidos. Depois, quando as coisas não andarem bem para quem escolheu mal, eles vão se lembrar. Puxa vida, aquele dia eu escutei mesmo, por que eu não dei atenção? A escolha é de cada um. Não vou forçar ninguém. Há quem diga, mostre um texto que diga que é pecado não comer carne. Ô irmãos, falta ler a palavra, está tão claro. Abra em Salmo 78, por favor. Contrário, né? Eu falei contrário. Salmos, capítulo 78. Aqui é interessante. Vai falar da jornada do povo de Israel, desde o Egito até a Canaã. E existe um paralelo muito impressionante entre a jornada do povo de Israel, saindo do Egito, até chegar a Canaã, com a jornada nossa, dos cristãos, saindo da terra do pecado até a Canaã celestial. Vamos lá, alguns paralelos simples, certo? Primeiro, eles saíram do Egito, onde eles eram escravos, certo? Nós, João capítulo 8 fala a nosso respeito. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Quando o evangelho chega até nós, nós também estávamos na situação de escravos. E agora inicia-se uma jornada. Essa jornada passa por um deserto, e desse deserto ela leva o povo de Israel até a terra de Canaã. Falando da terra de Canaã, Moisés disse assim, que Deus iria levar o povo para ter casas que eles não construíram e usufruir de vinhas que eles não plantaram. E no nosso caso, Jesus disse em João capítulo 14, eu vou preparar-vos lugar, tem moradas esperando. Nós vamos morar em casas que nós não construímos e nós vamos também comer de árvores que nós não plantamos, entre elas a árvore da vida, não é verdade? Então há um paralelo. Agora, nesse meio, existiu a jornada no deserto. E como que Deus preparou aquele povo para entrar em Canaã? Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Ora, depois do primeiro mês de caminhada, o suprimento que eles trouxeram do Egito acabou. E quando acabou a comida que eles trouxeram do Egito, o que é que Deus deu para eles comerem? Maná. Inclusive, acho que os irmãos já escutaram, né, o sermão que fala disso. Maná vem do hebreu manru. E o significado é, o que é isso? Né? O que é isso? Comida nova? Não conheço, né? E Deus deu maná. Mas daí o que aconteceu com o povo? Pediram carne. A primeira vez que eles pediram, eles recém tinham saído do Egito. Deus deu a carne, todo mundo comeu, ninguém passou mal. Deus foi misericordioso e paciente. Porém, depois que Deus levou eles até o Monte Sinai, se revelou a eles, deu os 10 mandamentos a Moisés e deu as instruções que estão escritas até o livro de Deuteronômio. Aí os israelitas pediram carne de novo. Aí o que Deus fez? Acendeu-se a ira do Senhor contra eles. Deus falou, vou dar carne por um mês. Mas quando a carne estava nos dentes, Deus feriu eles de praga e matou. É o que Salmos vai dizer, nós vamos ler agora. Salmos 78, versículo 17. O que é dito dos israelitas? E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. Verso 21. Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Comer carne é pecado? Segundo a palavra do Senhor? O que está escrito aqui? Precisa de mais? O povo de Israel, diz aqui,
prosseguiram em pecar contra Deus e tentaram o Altíssimo pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Qual era o regime alimentar que Deus proveu para eles? Qual era, irmãos? Né? Sem carne, vegetariano. Agora, aqueles que insistirem em comer carne entraram em Canaã? Ou não entraram? Não entraram. E o que a palavra nos diz com respeito ao exemplo deles? 1 Coríntios capítulo 10, advertência para todos nós. Verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, etc, etc. Verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, a quem são chegados os fins dos séculos. Tudo aquilo que aconteceu lá é um aviso para quem? Para nós aqui. Aí fica a pergunta para finalizar. Nós vamos atender ao aviso? Deus diz no seu Evangelho: temei a Deus e dai-lhe glória. Devemos honrar a Deus com aquilo que nós comemos e aquilo que nós bebemos. A mesma razão para não beber vinho é a razão para não comer carne, que estão juntos. Ele disse: bom é não comer carne e nem beber vinho. Ora, então se eu não bebo vinho, com justiça também devo não comer carne. Pastor, mas é difícil. Eu tenho dificuldade. Não vai ser fácil para mim. Irmãos, eu sei. Nós temos um Deus que é misericordioso. Deus, conforme o próprio Senhor Jesus disse, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Quando Ele nos buscou lá da lama do pecado, quando nós não conhecíamos nada, como é que nós estávamos? Será que nós já estávamos irrepreensíveis? Não, nós não estávamos irrepreensíveis. Nós tínhamos os nossos defeitos, nós tínhamos os nossos problemas, os nossos pecados. Mas mesmo assim Ele falou: eu derramei o meu sangue por você. E o amor dele nos cativou. E é por isso que nós estamos aqui até hoje. Não é verdade? Meus queridos irmãos, Deus, o que Ele está fazendo é continuar o que Ele sempre fez. Ele está falando: filho meu, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça, deixa que eu trabalhe, deixa que eu leve você. Ah, Senhor, mas eu não sei se eu vou conseguir, acho que eu vou demorar. Filho, você confia em mim? Se você confiar em mim, deixa que eu vou te levar. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 23 anos, né, e a minha mente foi iluminada com essa mensagem, essa que foi compartilhada aqui hoje, não nessa luz toda, mas eu entendi, né, que Deus queria que eu abandonasse a casa. Eu tentei e não consegui. Eu fiquei 15 dias sem comer carne, depois a minha mão tremia assim, né? Crise de abstinência. Voltei a comer. Mas eu não desisti de Deus. Eu continuei estudando a palavra, eu continuei orando, eu continuei buscando. E um tempo mais tarde, de repente, me desapareceu até o desejo de comer e eu parei. Estou aqui até hoje. Deus me deu vitória. No começo era estranho. Até ontem a gente brincou, né? Ah, eu ia comer PF, né? Comi muito PF, prato feito, né? Era o mais barato que tinha. Né? Você é estudante, você pega lá. Então, prato feito.
arroz, coxa de frango, né? Uma folha de alface, né? Às vezes um pouquinho de feijão, tomate, é isso. E, irmãos, no começo vai, e agora, só o arroz? Mas aí Deus vai dando ideia, né? De repente Deus me encorajou. Eu já falava para o dono da lanchonete, olha, será que dá para trocar a coxinha de frango pelo ovo? Né? Eu já comecei no ovo. E assim foi. Depois casei, graças a Deus, com uma mulher virtuosa, né? Cozinha bem, tá aí, né? E Deus foi dando sabedoria para ela. E foi. Então, meus queridos irmãos, sabe, Deus conhece as nossas fraquezas. Jesus, ele experimentou essa carne que nós temos aqui. Ele sabe que não é fácil. Não é fácil. Se eu viesse aqui escutar alguém falando é fácil, eu não ia concordar. Não é fácil. Exige esforço. Exige. Mas também Deus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós nos reconhecemos fracos, é quando Deus nos fortalece. Alguém até falou, poxa, pensei que o pastor ia vir aqui e quem não estivesse comendo carne já estava fora do ministério. Irmãos, acaso eu sou juiz dos irmãos? Deus me pôs aqui como juiz de alguém? De jeito nenhum, irmãos. Até Jesus falou, eu não vim para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Em João capítulo 3, e eu que sou o seguidor dele, eu não posso ser diferente. Eu vim aqui entregar uma palavra. Eu vim aqui como mensageiro, né? Apresentar e deixar ela diante dos olhos dos irmãos, para que cada um possa fazer a sua livre escolha. Pastor, mas eu ainda não tenho isso claro, mas eu quero continuar frequentando os cultos. À vontade, meus irmãos. A igreja, ela está ali para quem quiser receber as bênçãos do Senhor. Agora, por outro lado, você sabe qual é a vontade de Deus, não sabe? Sabe ou não sabe? Não sabe. Então, se você sabe, amém. O pastor cumpriu a sua missão. Agora, eu não vi na Bíblia, e me corrija se eu estiver errado, né, nenhuma ordem para o pastor sair tirando da igreja a pessoa que não tiver em aberta rebelião contra Deus. Agora, não, eu quero ficar lá, mas eu quero pregar o contrário do que a palavra diz sobre isso. Meu irmão, aí realmente não tem condição mesmo. Entende a diferença? Uma coisa é, eu estou lutando, eu quero obedecer, quero vencer. Outra coisa, não, eu quero o meu direito de pregar aquilo que não está aí. Mas, irmãos, aí a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Aí vira confusão, né? Já pensaram? Um púlpito? Uma semana, vocês ouvem, o caminho é para a direita. Na outra semana, o caminho é para a esquerda. E aí quem está escutando fica com interrogação, né? E agora, é para a direita ou é para a esquerda? Né? Aí a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, Deus não é Deus de confusão. Não é verdade? Deus não é Deus de confusão. Deus quer que nós nos amemos, Deus quer que nós busquemos a unidade, mas não por comprometer a verdade da palavra. Aí também não tem condições. Então, meus queridos irmãos, sintam-se, como se diz lá no português de Portugal, né? Acarinhados. Sintam-se acolhidos. A igreja de Deus, ela é aberta para vocês mesmos, né? É para vocês virem, é para vocês continuarem. E para todo e qualquer pecador arrependido. A Bíblia não fala do filho pródigo? O filho pródigo um dia desprezou o que ele tinha em casa e saiu. Mas quando ele voltou, o pai o recebeu. Então, a igreja é assim. Ela tem que ser. Se ela for igreja de Deus mesmo, ela vai ser dessa forma, né? Mas, meus queridos irmãos, por favor, não façam pouco caso da verdade do Senhor. Se o Senhor, Ele dá algo, é porque Ele ama, é para o nosso bem, é para a nossa salvação. E só esclarecendo mais um outro ponto. Ouvi outro dia, de que há um dito por aí, de que o ministério tenha dito assim, e me corrija até se eu estou me enganando na expressão. Uma foi essa. Quem come carne vai ser excluído do ministério. Se alguém ouviu isso, é mentira. E vocês estão vendo a confirmação agora. Ninguém vai ser excluído por isso. Certo? Nem membro. Tá? Agora, existe uma regra para que alguém seja pastor desse ministério? Óbvio, existe sim. Ele tem que andar na doutrina. Até porque senão isso aqui não é uma igreja, é uma confusão. Certo? Então, se alguém quiser seguir em qualquer doutrina e falar, se eu chegar hoje numa igreja qualquer, pensa numa placa aí.
Uma igreja que não guarda o sábado. Ele fala, não, eu quero ser pastor aí, mas eu guardo o sábado e vou pregar o sábado. Eu serei aceito? Jamais. Certo? Então, que não se admite confusão. Então, uma coisa tem que ficar clara. Agora, os membros, não. Então, se ouviram isso, não é verdade, não saiu de nós. Tá? Outra coisa. Carne é ponto de salvação. Quem não comer carne... Não, como é que é? Quem comer carne vai para o inferno. Acho que é uma coisa nessa linha aí. É o que eu andei escutando. Né? Então tá bom. Meus queridos irmãos, quem é que vai se perder? Romanos capítulo 2. Abra lá. Quem é que vai se perder? Versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Está falando de obediência, né? Certo? Obediência. Continua. 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, como é que se processa o juízo? A pessoa tem a sua consciência. No fundo, a gente sabe o que Deus nos tocou e o que Deus não nos tocou. Sabe ou não sabe? A voz fala ou não fala? Fala. Então, no fundo, cada indivíduo sabe. Por isso que quando chegar lá no juízo, basta Jesus botar os olhos na pessoa e em mim, né? E já se sabe qual é a sentença. Né? Então, nós devemos manter boa consciência. A luz que chegou até o meu entendimento, que eu compreendi, Deus espera que eu obedeça. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 1. Quem é que se perde? Quem é que naufraga na fé? 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então, quem é que naufraga na fé ou se perde? Aquele que rejeita a boa consciência. E a boa consciência tem a ver com o quê? O que Deus pediu, eu fiz. Certo? O apóstolo Paulo deixa esse assunto mais claro ainda, no livro de Atos, capítulo 24. Leiam lá, por favor. Atos, capítulo 24. Versículos 14, quando Paulo defendia a sua fé. 14 em diante. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes também esperam, de que haverá ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Está vendo como é o assunto? Então consciência sem ofensa. O que eu já entendi da palavra de Deus? Estou em obediência? Então a minha consciência está limpa. E se a minha consciência está limpa, o céu será o meu lugar. Agora, e se a minha consciência me acusa? Olha, Deus mostrou tal coisa, mas você não está obedecendo?
eu posso dizer que o céu será o meu lugar? O que está faltando na minha vida nesse caso? Arrependimento, confissão e obediência. Entendem? Agora, o assunto da carne é como qualquer outra luz que Deus tem dado. Tem pessoa que morreu, não recebeu a luz. Ela morreu na esperança? Você morreu na fé? Claro que morreu na esperança. Vai ser salvo? Sim. Teve fé em Cristo, permaneceu até o final? Amém. Assim como tem muitos que morreram guardando o domingo, mas nunca tiveram luz sobre o sábado. Deus vai julgá-los pelo sábado? Não vai julgá-los. Agora, a pessoa teve luz, soube que Deus pediu o sábado, aí se recusou a obedecer, morreu. Qual a esperança de salvação essa pessoa tem? O céu é lugar para desobediente? Quantas vezes Adão precisou desobedecer para ser expulso do Éden? Uma só. Então, que esperança que nós temos que nós vamos chegar no céu com mais ou menos de obediência? Alguém vai chegar assim? Se isso acontecesse, se Deus permitisse, então o pecado seria perpetuado por toda a eternidade. Quem colocar os pés no céu vai colocar mediante perfeita obediência a toda a luz que ele recebeu. Mas quem pode ser salvo? Jesus disse, pode ser impossível aos homens, mas a Deus nada é impossível. Deus também disse que se apodere da minha força e faça paz comigo. Deus está oferecendo ajuda. Tudo que Ele quer é que nós aceitemos. Então, meus queridos irmãos, para quem teve luz sobre a carne é ponto de salvação? Agora eu pergunto a vocês. É ou não é? E por que é? Porque ele entendeu. Entende? Então, meramente acusar. O ministério tem como doutrina que quem come carne vai para o inferno. Essa é uma acusação falsa. Não é verdade. O que nós sempre expusemos é isso. Pergunto, o que a gente acabou de explicar aqui sobre a consciência e tal, é novo ou os irmãos já escutaram isso alguma vez? Aqui no ministério? Já escutaram ou não escutaram? Quem já escutou? Levanta a mão. Olhem para trás quem não levantou. Então, meus queridos irmãos, vejam, nós estamos pregando o que sempre pregamos. O ministério não mudou a doutrina. O ministério não mudou a verdade que prega. Mas, infelizmente, o inimigo das almas está levantando acusações que não procedem. Não se deixem levar pelas acusações. Eu não vou condenar o homem aqui, porque a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e as potestades. Homens, todos eles são candidatos à salvação. E nós esperamos que todos eles, se possível for, escolham o caminho certo e nós estejamos juntos. Mas, meus queridos irmãos, o inimigo não dorme. O inimigo é como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso nós devemos vigiar. Deixo o apelo aos irmãos. Vigiem. Vigiem, porque o diabo não está dormindo. Estudem por vocês mesmos a palavra de Deus. Quem ainda não tem esse hábito, desenvolva. É urgente que inicie esse hábito. Qual é o hábito? Não, eu vou ver qual é a pregação que tem hoje no YouTube, tal. Pode até haver muitas pregações boas ali. Só que, sabe, nada substitui o Senhor. O Senhor possa falar comigo hoje. Nada substitui isso aqui. Nada. Absolutamente nada. Cada um precisa ter esse seu próprio contato com a palavra. Ninguém vai chegar no céu a reboque. Né? Não, porque na minha família tinha um que era muito consagrado. Trouxe todos nós aqui, por isso eu cheguei. Esqueça, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Meus irmãos, fica o apelo do céu. Certa vez Moisés falou, proponho para vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhei a vida para que vivais, obedecendo e guardando todos os mandamentos do Senhor, fazendo a sua vontade, mantendo a boa consciência. Se algo ainda não ficou esclarecido, Deus também sabe disso. Quer esclarecer mais, quer estudar? Amém, estamos aqui para isso. Olha, tenho dúvidas. Amém, teremos tempo. Mas,
Naquilo que você já entendeu, obedeça. E o que não está esclarecido, a Bíblia diz, tudo que não provém da fé é pecado. Né? Não está claro para mim? Então estude primeiro, antes de dar o passo. Estudou, entendeu? Amém. Me coloca à disposição daqueles que estão, eventualmente, com dúvidas, para a gente poder tratar, vamos ter tempo para isso. Você que está nos escutando, eu sei que não tem esse privilégio da interação presencial, mas pode colocar as suas dúvidas, coloca ela aí no chat de mensagens do canal, e na medida do possível nós vamos esclarecendo também. Amém? Lembrando, o chat não é painel de debate, então são aceitas dúvidas com final interrogação, onde se veja claramente o interesse em conhecer. Agora, palavras com cinismo, sarcasmo, né, desafio, etc., esses comentários serão meramente apagados. Então todos já estão avisados, tá certo? A regra está clara. Quando ela é explicada antes, ninguém tem dúvida. Amém? Então, meus queridos irmãos, o apelo está dado. Nós vamos nos ajoelhar. Apelo a cada um de vocês que escolha a vida. Quem gostaria de escolher a vida está lá naquele grande dia. Amém? Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem um terno cuidado para conosco e nos momentos certos o Senhor nos traz a iluminação da Tua Palavra e tem nos guiado até aqui. Se chegamos até aqui foi porque o Senhor nos ajudou. E nós queremos ir até o final. Nós não vemos como, na nossa força, poderíamos chegar. Mas o Senhor nos convida a nos apoderarmos da Tua força. Pedimos que o Senhor nos ajude. Dê-nos a Tua graça, Teu Espírito, e que nenhum de nós se perca, mas que todos não só cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, como também à prática. Dá-nos força, nos ajude, esteja conosco, ó Pai. É o que pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã que está nos assistindo, desejo sinceramente que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa falar na tua mente, no teu coração, e que você continue acompanhando as mensagens que são transmitidas a cada sábado. Nós temos 2 horários de transmissão. Um deles é 15 para as 10 da manhã, a Escola Bíblica das Crianças, e depois, 11 da manhã, a mensagem do culto. Você nos encontra no site do Ministério, advertenciafinal.com, e também pelo canal hoje YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Nós vamos encerrar. Vou invocar a bênção do Senhor sobre as tuas vidas. Se você quiser recebê-la, convido a fechar os olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Também convido você que deseja mais estudos, você que recebeu o toque de Deus e quer se unir ao povo dele, do Ministério Quarto Anjo Advertência Final, convido você a entrar em contato conosco. Se está fora do Brasil, entre pelo WhatsApp 55, depois 41 99509 8425. Se você está no Brasil, o número é o mesmo, apenas não precisa discar 55. Ou então por e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Deus te abençoe, espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá. Queridos